Minha cunhada que queria brigar pelo quarto da casa da minha mãe. E fica aí que tem história nova. Bom, os meus pais, eles tiveram somente eu e o meu irmão de filhos. O meu irmão, ele é meu irmão mais velho. O meu pai faleceu alguns anos atrás e então ficou morando só eu, a minha mãe e meu irmão. Só que assim, o meu irmão, ele tinha o trabalho dele, mas ele sempre foi uma pessoa muito desleixada, sabe? E ele nunca se importou muito assim com as coisas da nossa mãe, sabe? Às vezes quando ela tava doente ou quando precisava de alguma coisa, ele era a última pessoa a se solidarizar pra ajudar, sabe? Então sempre fui eu que fiz tudo pela minha mãe. Sempre tive essa ligação muito forte com ela. Até que quando ele realmente arrumou um emprego melhor, ele saiu de casa, arrumou uma mulher, foi morar com ela e tal. Enfim, e eu fiquei morando com a minha mãe. Conheci um rapaz, comecei a namorar, ele me pediu em casamento. Só que quando a minha mãe soube que eu ia me casar, ela, conversou muito comigo, disse que era pra eu ficar lá na casa, pra morar junto com meu marido, até porque a casa era uma casa enorme. A casa tinha 4 quartos e a minha mãe confiava muito em mim, ela assistiu muito a minha falta e tal. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, sempre foi uma pessoa assim maravilhosa e ela se dava muito bem com o meu namorado da época, sabe? E aí eu conversei com ele e ele concordou que nós morássemos lá. Até porque a minha mãe já morava sozinha, ela já era uma senhora de idade, daqui a um tempo ela não poderia mais ficar sozinha, então querendo ou não, ou uma hora ela ia morar comigo, ou uma hora eu ia ter que voltar a morar com ela, então a gente acabou ficando por lá. Beleza, em um quarto dormia a minha mãe, no outro quarto dormia eu e meu marido, aí tinha outro quarto, que era o quarto onde meu irmão ficava quando ele morava lá, mas que, não tinha ninguém ocupando, só tinha ficado algumas coisas dele. E tinha um outro quarto que era, um depósito, sabe? Enfim, e aí ficamos lá morando por muito tempo, sempre pagando as coisas de casa, ajudando a minha mãe e tal, até que esse meu irmão acabou se separando. E nisso que ele se separou, ele voltou a morar com a minha mãe. Minha mãe sempre muito boa, aceitou e tal. E assim, o meu irmão, apesar de ter o trabalho dele, ele não ajuda em absolutamente nada dentro de casa, sabe? E eu também nem cobrava. O dinheiro que eu e meu marido ganhávamos era mais do que o suficiente pra ajudar a pagar as coisas de casa, pra ter a nossa vida, então a gente nem questionava nada, sabe? Deixava ele viver lá. Até que ele começou a namorar com uma outra moça e trouxe essa moça pra morar dentro de casa com a gente. A minha mãe sempre gostou da casa cheia. Sempre gostou de ter a família por perto e tal. Minha mãe nunca foi o tipo de sogra intrometida ou que fica se metendo na vida, que fica questionando as coisas, nada. Minha mãe é muito tranquila. Eu imagino que por isso que sempre facilitou muito a nossa convivência. Enfim, ele trouxe a menina pra morar dentro e tal e beleza. O tempo foi passando, ele já tava com ela há quase 2 anos e ela morando lá dentro. A menina não trabalhava, mas também não fazia absolutamente nada dentro de casa, mas novamente ninguém questionava nada. Desde que não atrapalhasse a minha vida ou a vida do meu marido, a gente não tava nem aí. Mas a gente também não tinha uma relação boa, não. Eu não digo que nós éramos amigas. Enfim, até que eu acabei ficando grávida. E quando eu descobri que eu tava grávida, pra mim foi uma alegria muito grande. Eu tinha muita vontade de ser mãe. Meu marido ficou radiante, a minha mãe ficou super feliz. Meu irmão, é a reação normal, assim. Não posso nem dizer que ficou triste nem feliz. Pra ele era um tanto faz, sabe? E aí tudo bem, começamos a montar o enxoval e tal. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, por que tu não pega aquele quarto que tá sobrando, né?